Mas afinal de contas, qual é o preço certo para eu cobrar por um projeto arquitetônico? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, pode ter certeza que não foi só com você. Ela já passou pela cabeça de inúmeros profissionais que no início da carreira têm essa dificuldade em precificar os seus serviços. E se esse é o seu problema, a gente vai resolver ele hoje. Eu vou explicar tintim por tintim do meu método de precificação, onde você vai ter controle financeiro e ainda muito mais lucros. Meu nome é Paula Arantes, eu sou engenheira civil e designer de interiores. E há alguns anos, além do meu escritório de projetos e obras aqui em Londrina, no Paraná, eu tenho uma escola de empreendedores para ajudar vocês, iniciantes na carreira da construção civil, a começarem a atuar e ter o seu próprio escritório, sem depender do mercado para atuar na sua profissão. Então, bora lá entender um pouquinho mais sobre o meu sistema de precificação? Bom, meu sistema de precificação, na verdade, ele nasceu depois de muita falha. Passamos o primeiro ano do nosso escritório trabalhando muito, chegamos ao final do ano com mais de 90 mil de faturamento e zero caixa para o próximo ano, além de muito trabalho para entregar. E aí a gente descobriu que o problema estava na nossa forma de precificar os nossos serviços. A gente cometeu o erro que a maioria comete: cobrar por metro quadrado e pegar o preço do coleguinha e praticar no seu escritório. Por que isso é um erro? Paula, mas não é normal eu querer entender como está funcionando o mercado, qual o preço que os meus colegas estão cobrando? Sim, é normal você ter um parâmetro só para entender se o seu preço faz parte, está equilibrado com o preço do mercado. Mas pegar o preço do outro e praticar não é a forma mais inteligente de precificar o seu serviço. Isso porque cada escritório tem o seu custo. Isso mesmo. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Paula, no início da carreira eu tenho que cobrar mais barato por ser um pouco mais inexperiente? E eu sempre respondo a mesma coisa: você cobra mais barato não por falta de experiência. O que te faz cobrar mais barato é o fato de você enxugar os seus custos. Toda vez que a gente pensa num produto físico, fica fácil precificar, porque você consegue visualizar realmente o custo daquele produto físico. Então, quanto custou para fabricar uma caneta? Qual foi o valor da carga, da ponta? Qual foi o valor da mão de obra de quem montou aquela caneta? Qual foi o valor da caixa que foi embalada aquela caneta? Qual foi o valor do transporte para levar essa caneta até a papelaria? Quando você levanta todos esses custos, você entende: bom, poxa, se ela custou R$ 3, eu não posso vender ela por menos do que R$ 3 e não ter uma margem de lucros. Logo, eu não posso praticar o preço que o outro está vendendo a caneta dele, porque ele tem um custo e eu tenho outro custo na minha caneta. Quando a gente traz isso para a prestação de serviço, a grande dificuldade das pessoas é entender que a prestação também possui custo. E esse custo, ele é estimado através das horas trabalhadas. Então, quando a gente pensa em um projeto arquitetônico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmembrar os serviços em fases e etapas. O que são as fases de um projeto arquitetônico, né? Então, você tem a primeira fase, que é o desenvolvimento do projeto, tem a segunda fase, que é o desenvolvimento do projeto legal, aquele que vai para aprovação na prefeitura, e tem a terceira fase, que é o projeto executivo, aquele projeto que vai para a obra realmente para poder ser executado de acordo com o que foi previsto. E quais são as etapas de cada um desses projetos? No projeto arquitetônico, a primeira etapa é reunião com o cliente, depois a segunda é o desenvolvimento do layout, a terceira são os 3Ds e as imagens renderizadas, a quarta é a apresentação. E aí a gente vai destrinchando todas as etapas e fica muito mais fácil observar o tempo que cada uma dessas etapas exige para que a gente possa precificar por horas. E agora você está se perguntando: mas Paula, como que eu faço para saber o valor da minha hora trabalhada? E aí eu vou te explicar que é simples. Você precisa fazer uma composição de custos. O que é isso? É levantar uma estimativa de custos do quanto tende a custar o seu escritório no decorrer de um ano inteiro. Você vai dividir este valor pelo número de horas que você vai trabalhar no decorrer daquele ano. Encontrando esse valor, você vai descobrir o valor da sua hora. Paula, mas aí é só multiplicar quantas horas eu vou trabalhar no projeto que eu destrinchei
vezes o valor da minha hora trabalhada e eu já vou chegar no preço ideal do projeto arquitetônico? Não. Além disso, você vai adicionar suas despesas, que são gasolina, plotagem, despesas variáveis que podem mudar de um projeto para o outro. Afinal de contas, um cliente pode estar aqui do lado do seu escritório e o outro cliente vai estar a 50, 100 quilômetros de você. Não tem como você ter o mesmo custo de deslocamento para atender esse cliente. E aí, além das despesas variáveis, aí sim você vai incluir impostos e o seu percentual de lucros para chegar no valor final que você vai apresentar para esse cliente. Por que eu precifico principalmente dessa maneira? Por exemplo, em um caso que você vai fazer um projeto arquitetônico para uma fazenda, nesse caso não tem aprovação na prefeitura porque é zona rural. O que eu vou fazer? Eu vou cobrar o mesmo valor que eu cobraria para um projeto residencial no meio da cidade? Não. Eu vou destrinchar em 3 fases e várias etapas. E a segunda fase, que é a fase de projeto legal, eu vou retirar do meu orçamento, tendo assim um preço ainda mais competitivo. E como que a gente faz para ter esse preço extremamente competitivo? Enxugando custos. Quando a gente pensa no produto físico, a gente vai enxugar os custos. Então, eu preciso reduzir o valor da minha caneta. Eu vou encontrar um fornecedor que me fornece uma embalagem mais barata. É uma forma de enxugar meus custos sem reduzir os meus lucros. E aí você está se perguntando, mas e no escritório? E agora, no escritório, como que enxuga custos? Enxuga custos, principalmente no início da carreira, com o valor que você gastaria para ter um escritório. Por exemplo, o aluguel de uma sala, você enxuga os seus custos, porque isso vai entrar na sua composição de custos. Você pode diminuir o seu salário, não ter o salário piso da categoria a princípio, mas não abrir mão também da sua margem de lucros. E assim você vai enxugando seus custos para ter um preço mais competitivo, sem deixar que o seu preço seja realmente lucrativo. Achou um pouco complexo esse assunto? Ele é complexo a princípio, mas depois que você se familiariza com a ideia, você percebe que é a única forma de você precificar os seus serviços com controle financeiro total das finanças do seu escritório. E se você não tiver controle financeiro do seu escritório, não é possível fazer o mesmo expandir. Sabe aquele velho ditado que diz que quem engorda o gado é o olho do dono? Mais ou menos isso funciona assim no nosso mercado. Se você não estiver observando de onde está entrando e para onde está indo cada centavo do serviço prestado, você não consegue fazer uma estimativa, uma projeção de crescimento para o seu negócio. E se você quer entender tintim por tintim desse sistema de precificação, clica no primeiro link aqui na descrição, depois de deixar o seu like, tá? Ele ajuda muito o canal. Mas nesse primeiro link aqui na descrição, você vai se inscrever e vai direto para 3 aulas completas sobre o meu método de precificação de serviços. Espero que você curta, já compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!